Começar com Emerson Silva, diretor e presidente da Piauí Conectado. A Piauí Conectado tem um contrato na modalidade de parceria público-privada com o governo do Estado, através da Agência de Tecnologia da Informação do Estado, a ATI aqui do Piauí, a gente conhece, e dessa Superintendência de Parcerias e Concessões. As PPPs, elas são muito bem-vindas porque elas conseguiram acelerar, não só no Piauí, não só nesse caso, processos que antes as gestões públicas não conseguiam por uma série de motivos. E as empresas, elas têm expertise em várias áreas que o Estado, até chegar nelas, ia ter que contratar muita gente e gastar muito dinheiro. Em síntese, é mais ou menos isso o que é uma PPP, uma parceria público-privada. Estou certa, Emerson? Exatamente. É mais ou menos por mais aí, ou menos né? Isso. E o Emerson, ele é de Cuiabá, ele está aqui desde 2015 e ele veio para atuar numa área onde o Piauí é muito carente. O Brasil, embora seja um dos países ou mais conectado do mundo, tem a Índia, mas o Brasil é incrível, a relação dele com a internet, com conexão e com digital. Mas a gente tem uma exclusão digital que é gigante. Você ser incluído digitalmente não significa só você ter um celular e você ter uma conta pré-paga ou paga e você ter o Wi-Fi. Isso é uma parte do projeto e do processo do que é ser incluso digitalmente. E aí eu vou agora passar a palavra para o Emerson, a quem eu dou boa noite. Agradeço que você veio aqui. Nós somos evangelizadores dos processos de tecnologia e inovação. Nosso programa ele tem essa missão de esclarecer esses processos, de sermos didáticos em relação a isso. E eu queria que você contasse tudo para a gente do que é a Piauí Conectado. E parabéns pela sede, é bem linda. Tá ótimo. Obrigado, Maia, mais uma vez. Boa noite a todos. Parabéns pelo programa também. É um prazer participar desse programa. E assim, explicando um pouco o que é a Piauí Conectado, a Piauí Conectado, ela nasceu por meio de uma parceria público-privada com o governo do estado, por meio da ATI. Esse contrato foi assinado no ano de 2018. E desde o ano de 2019, após a liberação da ordem de serviço, nós estamos trabalhando, construindo uma infraestrutura de rede no estado. Essa rede prevê a construção de 5.000 quilômetros de fibra ótica, construção de um data center, que foi a estrutura que você viu, e também a interligação de 1.500 pontos no estado. O que seriam esses pontos? Seriam unidades do governo do estado, hospitais, delegacias, escolas, pontos de acesso público na praça, ou seja, muitas praças no Piauí, em 101 municípios, possuem o sinal de Wi-Fi gratuito, que nós estamos disponibilizando para essa população. Então, a população, muitas vezes, que não tinha acesso a um acesso de internet gratuita, em vários municípios, em várias praças, tem esse acesso hoje gratuito e pode acessar qualquer conteúdo livre, sem custo nenhum. Quanto vocês já investiram de recursos nesse projeto desde que foi autorizado em 2019? Até o momento já investimos 102 milhões de reais, foram investidos 100% com recurso próprio da iniciativa privada e a nossa intenção é investir 214 milhões durante a concessão de 30 anos. Se vocês começaram em 2019, vocês vão fazer 2 anos agora em 2021. Exatamente. Então, vocês aplicaram aí recursos de mais de 100 milhões de reais e vocês estão em 101 municípios. O Piauí tem 224. A gente vai levar mais 2 anos para chegar neles? Com certeza. A nossa meta é chegar até os 224 municípios no ano de 2022. Já um projeto de expansão... Então, vai ser mais acelerado do que esses 2 anos que vocês levaram essa expansão até 101 municípios. Vai né? porque, assim, esses 101 municípios são os municípios mais populosos, representam 85% da população do Piauí. Ou seja, esses 15% da população que ainda não foram atendidos, serão atendidos por meio desses 123 municípios. E qual é o processo? Quais são os maiores desafios em relação a isso? Porque eu imagino que quando você vai para um estado que ele tem ilhas digitais, né? Ou de cabo, ou de algo que você... Mas quando você fala do digital e fala do cabeamento óptico e tudo, você está falando de uma coisa de você abrir uma trincheira nunca antes aberta. Não dá para aproveitar quase nada do que existe de conexões, ou de obra, ou de infraestrutura. Eu estou errada nisso? Não, Quais são os desafios de vocês? O que é mais complicado? Na verdade, assim, esse projeto ele é o primeiro do Brasil nesse formato, né? Então, assim, tudo é novo nesse projeto. Então, um grande desafio foi, primeiramente, construir o projeto. Por quê? Porque era um projeto que não tinha uma referência anterior, né? Então, assim, tudo é muito novo nesse projeto. Então, assim, nós estamos construindo a 4 mãos com o governo do estado. Então, inicialmente, o primeiro desafio foi esse, ou seja,
partir do zero, porque não existe uma referência. Ah, eu tenho uma referência em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não Não tem existe. uma referência porque nós não tínhamos nada nessa área, na verdade. Exatamente, não tinha uma referência. A gente começou do zero. Exatamente, porque assim, não existe referência como contrato de PPP na área de telecomunicação. Sim. Ou o Estado constrói a rede dele, exemplo do Ceará, ou o privado constrói a rede, exemplo das grandes operadoras e dos provedores. Mas assim, essa junção do privado com o governo nunca existiu. Então, assim, é o primeiro projeto neste formato a nível Brasil e, pelo que nós sabemos, também a nível mundial. Então, assim, não tínhamos uma referência. Então, nós começamos a quebrar alguns paradigmas a partir deste momento, né? Então, assim, primeiramente, para conseguir construir esse projeto, e aí essa dificuldade de infraestrutura, igual você comentou realmente, que não dá para se aproveitar praticamente nada, que nós temos que construir 100% dessa rede. Uau. Então, assim, é um grande desafio, né? Então, hoje nós estamos falando de 5 mil quilômetros somente para atender 101 municípios. Nós iremos atingir 11 mil quilômetros de fibra ótica para atingir o 224. Quando você fala assim, eu acho pouco quilômetro. Por que eu acho pouco? Porque acho que a gente considera que quando a gente considera fibra, e aí eu quero realmente que você seja didático, para mim e para os nossos internautas e telespectadores. Eu fico pensando na distância entre uma cidade e outra. Então, a conta que a gente faz na cabeça de fibra, você fala assim, precisa de mais 11 quilômetros de... 11 mil. 11 mil. 11 mil quilômetros de fibra ótica. Tá. 11 mil. 11 mil. Nós vamos construir até este ano 5 mil quilômetros, já construímos mais de 2 mil quilômetros. Iremos construir 5 mil este ano ainda. E chegaremos... Em 2022 com 224 municípios. 224 municípios. O que pode atrapalhar o plano de vocês, considerando que a gente está em tempos complexos como pandemia e etc? Olha, nós passamos por momentos difíceis ano passado e mesmo assim nós conseguimos antecipar o nosso cronograma. O nosso cronograma para atingir 101 municípios era até abril de 2021. Em outubro de 2020 nós concluímos 101 municípios, ou seja, toda aquela dificuldade inicial que nós passamos para a construção desse projeto já foi superada. Então, todos os desafios já foram superados e hoje nós conseguiremos, com certeza, cumprir esse cronograma, sem dúvida nenhuma. Vocês geraram quantos empregos com essa parceria? Diretamente, 250 empregos. Então, se eu considerar os empregos indiretos também, nós geramos mais de 500 empregos. Só nessa obra recente que nós construímos no nosso data center, foram mais de 150 empregos indiretos. Explica para a gente quais são os benefícios de um data center e o que se faz hoje contando com o que se pode fazer mais ainda, sofisticando e concluindo esse projeto e como era antes comparado com agora? Principalmente a segurança dos dados, né, do governo do Estado e também a velocidade nessa conexão, né, porque até então o Estado dependia de um servidor que normalmente ficava fora daqui do Piauí, né, ou seja, qualquer conexão do Estado teria que ir para São Paulo, para Fortaleza, para Brasília, que são cidades que têm mais estrutura tecnológica, né? E aí, para buscar essa conexão, isso, ou seja, é mais longe, acaba tendo uma demora nessa busca, nessa consulta. Hoje, um município igual Corrente vai consultar, por exemplo, a internet dele lá, vem aqui em Teresina, daqui em Teresina devolve essa conexão para ele, ou seja, é muito mais rápido, até dentro do próprio Piauí. É uma rede única, né? Vocês continuam tendo como grandes concorrentes as operadoras? Na verdade, nós não consideramos as operadoras como concorrentes, né? Na verdade, assim, hoje, esse tipo de projeto, como é um projeto novo... Não me dá uma resposta politicamente correta. Eu quero saber se, na real, vocês são concorrentes. Não consideramos as operadoras porque assim, a operadora tem um nicho de negócio diferente. A operadora, ela constrói rede para atender a população. Nós temos que construir essa rede, e essa rede que nós construímos é do Estado, ou seja, é uma concessão pública. Após 30 anos, essa rede, eu tenho que entregar 100% dessa rede ao Estado. Já a operadora, ela constrói uma rede e ela tem que explorar essa rede, ela não vai entregar essa rede para o Estado. Mas vocês também beneficiam o internauta na medida em que você coloca o Wi-Fi aberto em praças públicas. Claro, exatamente, mas aí a operadora não é interessante, porque ela quer vender o pacote de dados dela, né? Ela não quer fornecer internet gratuita nas praças, por exemplo. Uhum. Então, assim, para ela não é interessante esse tipo de projeto. Né? Agora, 30 anos é muito tempo, né? Muito tempo, com certeza. Você está falando 30 anos a partir de agora. Exatamente. Então, quando a gente estiver em 2050, é que as coisas um projeto assim fica concluído. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse gap. Na verdade, assim, a construção desse projeto ele vai demorar 2 anos, que é esse projeto de 2019 a 2021. E qual é a relação com 30 anos? Nós iremos manter operando essa rede por 30 anos. Porque o que acontece hoje? Igual como referência ao cinturão digital do Ceará. Eles construíram a rede e aí alguém tem que manter essa rede funcionando, dando manutenção e operando essa rede. No nosso caso, nós iremos manter e operar essa rede por 30 anos.
caso haja algum tipo de atualização tecnológica, nós iremos fazer isso também. E são vocês que vão fazer pelo contrato? Pelo contrato. Vocês operam em outros estados também? Como esse tipo de projeto é pioneiro, nós não temos esse tipo de projeto em outros estados. Nós já construímos redes e entregamos para os estados e municípios, mas neste formato... Eu pensei que tinha Piauí conectado, Rio Grande do Norte conectado. Não existe esse projeto semelhante em nenhum lugar do Brasil. Só na tua cabeça agora, né? Depois que aqui arrasar e tu vai dizer, agora eu vou fazer em outros estados. Não, assim, nós temos alguns projetos já em desenvolvimento em outros estados, porém não tem nenhum em operação. E quando você fala assim que não tinha nenhum projeto desse em outro estado, eu fico pensando no ineditismo disso, se eu vejo isso como bom ou como ruim. Qual é a camada de bom e ruim disso? Na verdade, assim, há 5 anos atrás, assim, todo mundo desacreditava desse projeto, né? Já vi várias pessoas falando realmente que isso aí talvez é algo que ficaria no papel, né? Então, assim, hoje eu vejo aí, principalmente nesse período da pandemia aí, todos os estados aí sofreram muito com essa pandemia. Sim. Se você for ver o Piauí conseguiu trabalhar perfeitamente durante a pandemia. Por quê? Porque ele tinha uma rede estruturada, ele se preparou para esse momento. Ninguém queria que passar por uma pandemia para ter isso como referência, entendeu? Ele tinha em 100 cidades. Quer dizer, 100 cidades agora, né? Exatamente. Porque antes da pandemia era menos, né? Na verdade, até a pandemia, nós tínhamos aproximadamente 80 municípios ativados. Uhum. Então, nós aceleramos o processo devido à pandemia também para que conseguir entregar um serviço na ponta lá para o nosso cliente, que é o nosso... Vocês terminaram fazendo uma gestão preditiva, né? Exatamente. Na medida em que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Exatamente. Com essa aceleração. Mas quem olha para os cenários e para os dados, é possível fazer a leitura em cenários emergentes ou pós-emergência, ou seja, de 5 a 10 anos, do que vai acontecer. Porque é praticamente escrito nas estrelas. Os cenários emergentes e pós-emergentes o antigo estava escrito nas estrelas. Exatamente. Então, assim, nós costumamos falar lá que o Piauí está preparado para o futuro. E o futuro é hoje, né? Esse futuro é hoje. Então, assim, o Piauí está pronto para esse futuro. Então, toda essa infraestrutura que está sendo construída, ela preparou o Piauí para o futuro. E neste momento aqui onde aumentou muito o número de conectividade, hoje as videoconferências, hoje, por exemplo, participamos de uma entrevista aqui agora recentemente aqui, via videoconferência. Isso, alguns meses, era impensável, entendeu? Alguém pode participar de uma entrevista via videoconferência. E isso Mas isso rotina. Não tem nada a ver com a Piauí Conectado, né? Não. Inclusive, falhou bastante, porque se tivesse, eu ia já reclamar. Exatamente. Assim, hoje, o Estado tem funcionado muito bem em cima de videoconferência. Sim. Você vê as entrevistas do governador, entrevistas de secretários de Estado. Facilita, inclusive, a vida dos gestores, né? Quer dizer, de tornar mais rápido. Eu acho que traz também economia de recursos, de deslocamento, de papéis. Exatamente. E eu acho que dados consolidados, para quem desenvolve políticas públicas, porque eu vejo muito mais além. Eu acho que na medida em que você dá conexão, você também abre a porta para a organização de dados. Exatamente. Né? A gente estava falando de dados sensíveis, da questão da LGPD, mas assim, eu acho que fazendo o bom uso disso, cumprindo todos os princípios que a gente falava ainda há pouco, é possível ter políticas públicas focadas com base nesses dados. Com certeza. Então, assim, como você fazer um apanhado rápido do perfil de uma população de EJA, de educação de jovens e adultos num município X, ou qual é o potencial daquele município para aquilo, quantos projetos, entendeu? Então, assim, se você tem uma rede conectada, você troca informações, na verdade. Exatamente, né? exatamente. Inclusive, a gente tem conversado com o governo, se eles têm intenção, por exemplo, de fazer a biometrização da população. Como a rede estruturada dessa, fazer o quê? Biometrizar a população. Sim. Que é muito próximo do que o TRE fez também com a população, né? Então, assim, com essa infraestrutura pronta, ele consegue fazer isso aí, tem informações, mas precisa de todos os moradores desse estado do Piauí, né? O que você fazia antes? Eu era da área de impressoras, né? Eu trabalho há 19 anos nessa área de TI, porém na área de impressão e digitalização de documentos. Olha só, impressão, uma coisa antiga, né? Como é a mesma impressão hoje, hein? Nunca mais eu imprimi. Mudou muito o mercado de impressão. Então, assim, nós estamos aí fortemente, há 5 anos, trabalhando fortemente nessa área de telecomunicação, porque, assim, o mercado mudou, né? Então, esse momento de digitalização... O papel hoje o papel não existe mais, né? Ele existe em coisas antigas exatamente. Instituições e empresas antigas. Por exemplo, aqui eu uso o computador. Antes, esse papel aqui é porque a minha produtora traz, porque, de repente...
buga tudo, né? Aí ela traz por cuidado. Mas antes era tudo nos papéis, né? Com as fichinhas. Agora tem um computador. Exatamente. Hoje em dia é tudo conectado, né? Então hoje nós mudamos literalmente. Tua vida mudou bastante. Você é bem novo também, né? Você é um cara rico, novo hoje, com um negócio bom na mão e vai passar 30 anos com um emprego garantido. Não, que isso, não é bem assim. Na verdade, Conta assim... a parte boa, pessoal, Emerson. As pessoas gostam de boas histórias. Não, que assim, eu venho no grupo aí, já trabalho no grupo aí há 19 anos, né? Então, assim, mas assim, eu sou presidente da companhia. Você é o CEO? Não, né? No Piauí Conectado, porém nós diretor. temos uma holding que tem um responsável também, Em que Cuiabá. fica em Cuiabá, exatamente. Em Cuiabá. Que aí é o gestor de todo o grupo, né? Eu só represento a Piauí Conectado aqui. E não é pouco, não. Ou seja, você vai morar aqui, constituir família, seus netos vão sair aqui, porque meu filho até 2050. Minhas filhas, inclusive, já estão aqui, né? Minha esposa também já está aqui. Você também. vai ter netos aqui, né? Até 2050. Você vai ficar aqui até 2050 nesse negócio. Se Deus quiser. Olha, Emerson, muito obrigada por trazer essas informações. Apresse. Quanto mais você conseguir acelerar, quando a gente fala de 2 anos, de 1 ano, a gente não tem mais o dado comparativo que passou, porque a gente precisa apresentar novas soluções para novos cenários. Exatamente. São novas coisas e fazer novas perguntas, que eu insisto, né? Que é necessário fazer. Onde eu posso acelerar mais? Será que isso aqui não poderia ser feito de outra forma? Ainda mais que vocês têm esse caráter inédito, né? Do ineditismo, de serem pioneiros, vanguarda nisso tudo. Tanto que, por exemplo, a última vacina mais rápida do mundo durou 5 anos, foi feita em 5 anos. Exatamente. A nossa vacina foi feita em 10 meses. Exatamente. Então, assim, o que era referência de tempo antes, com a aceleração da tecnologia e do mundo, não é mais referência. Então, se você conseguir fazer em 10 meses, 11 meses, a gente agradece. Com certeza. Porque 2 anos é o tempo que você tinha quando o projeto foi fechado em 2015 e começou a funcionar em 2019. Agora acelera. Exatamente. Vamos acelerar. Acelera. E deixar esse Dá um Piauí 100% Hamilton aí nesse negócio. conectado. Bota o Hamilton aí para... Com certeza, contem conosco. Mas é um projeto muito interessante, a Piauí Conecta. Essas parcerias público-privadas, essas PPPs, elas são muito bem-vindas. Eu acho que foi um acerto do governo de atentar para isso. É realmente uma gestão preditiva, né? De você pensar, tanto que a pandemia veio, vocês já estavam com o negócio andando, é muito bom. Exatamente. E aí a gente quis trazer para vocês essas informações. Eu prometo aos nossos internautas e telespectadores que se o Emerson me convidar para ir lá, para mostrar o data center desse, eu faço um vídeo lá, mostro para vocês e aí dou mais informações. A sede é muito bonita, muito bonita. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho.